porque vamos até o oeste do estado para falar sobre os estragos do temporal. Olha só, você está vendo aí e bota estrago nisso. Casas foram destelhadas, crateras acabaram se abrindo em ruas de Chapecó, né, Gabi? É isso, diversos pontos de alagamentos já foram registrados na cidade. Você está conferindo nas imagens algumas dessas situações preocupantes. Essa aí que está passando agora na sua tela, essa imagem é do cemitério ali da cidade, de Erval Velho, que fica ali próximo a Chapecó, também no oeste. Então a gente vai, neste momento, para o oeste do estado, conversar com o nosso repórter, o Felipe Bastos, que está ao vivo e vai atualizar a situação de como está a região neste momento por conta das chuvas, né, Felipe? Bom dia. Muito bom dia, Gabi. Bom dia a todos que acompanham o SCC Meio-Dia. Nesse momento não chove aqui em Chapecó, mas a gente está em uma rua aqui no bairro Passo dos Fortes, porque bem nesse local aqui abriu uma cratera após as fortes chuvas que atingiram aqui a cidade de Chapecó entre o final da tarde e começo da noite de ontem. Agora, nesse momento, as máquinas da Prefeitura, a Defesa Civil também estão aqui no local e já praticamente cobriram já essa cratera que se abriu por causa desse temporal forte. O Luciano Huning está aqui com a gente, ele é coordenador municipal da Defesa Civil, né, Luciano? O trabalho agora praticamente quase concluído dessa cratera que se abriu por causa do temporal. Bom dia. Bom dia, exatamente. Durante a madrugada, um volume de mais de 90 milímetros de chuva precipitou. A tubulação não deu conta aqui. O trabalho que tem sido feito pelas equipes do CEINFRA de liberação dos riachos, abertura de calha dos rios, tem fluído muito bem. Nessa situação especial, nós temos 4 situações de boca de lobo que rompeu a estrutura da tubulação. Mas prontamente a equipe do CEINFRA assumiu as atividades, 3 horas e meia de atividade, foram substituídos aí os tubos, o pessoal da água potável também já fez a tubulação aqui por baixo. Hoje à tarde mesmo tem mais o processo de sedimentação. Para a gente, no início da tarde, deveremos liberar essa pista para uso. Em relação à cidade de Chapecó aqui, do modo geral, nós tivemos destelhamentos de casas, tivemos queda de granizo em alguns pontos aqui da cidade também. Qual o panorama, até para a gente atualizar também o nosso telespectador, Rony? Exatamente. Teve uma forte chuva de granizo, mas pedras pequenas, normal, né? Assim foi no final da tarde, por volta de 17h30. Em alguns momentos o vento bem tranquilo, 20 por hora, mas em alguns momentos dava umas rajadas de vento. Nós temos registro de 32 casas com solicitação de lonas, né, por destelhamento. Nenhuma família desabrigada, só um casal mais idoso que levamos para casa de familiares, mas a equipe de assistência social da Prefeitura já também está dando assistência a essas famílias. E aí nos próximos dias agora, então, fornecimento de lona já foi e agora vem o processo aí talvez de auxílio com telhas para algumas famílias atingidas. Nós tivemos também o caso de uma motociclista que acabou sendo ferida, encaminhada para o hospital também, porque ela foi atingida por um galho de uma árvore, é isso? Exatamente, no momento estava ventando bastante, algumas placas metálicas se soltaram, alguns galhos de árvore e ela deu muito azar. E naquele momento que passava, um galho de árvore se soltou, caiu na pista e atingiu ela. Foi atendida pelo Corpo de Bombeiros, encaminhado ao hospital regional, passa bem, está tranquilo. Foi a situação mais grave, né, envolvendo pessoas. Beleza, obrigado então ao Luciano Huning. E não só aqui em Chapecó, nós tivemos registros de estragos por causa do forte temporal entre o final da tarde e começo da noite desta terça-feira. Pelo menos 2 municípios aqui da região oeste cancelaram as aulas por causa das chuvas. Concórdia e também o município de Joaçaba. Outras cidades também registraram estragos e a gente vai ver a partir de agora. Em Concórdia, algumas ruas do município ficaram alagadas. Nestas imagens das redes sociais, é possível ver veículos ilhados. A Prefeitura informou que as aulas na rede municipal estão suspensas nesta quarta-feira. Em Erval Velho, registros de alagamentos em vários pontos do município. O cemitério da cidade ficou completamente alagado. A água invadiu algumas residências e ruas da cidade. Já em Chapecó, a cidade registrou alagamentos na Avenida Leopoldo Sander na manhã desta quarta-feira. Os veículos encontraram dificuldades para trafegar pelo local. Mais de 20 casas foram destelhadas por causa do forte temporal. Lonas foram entregues para as famílias. 200 residências ainda ficaram sem energia por causa de problemas na rede elétrica causados por placas metálicas que foram levadas pelo vento. O município ainda registrou queda de granizo em locais isolados.
Nesse momento aqui em Chapecó não chove, é o trabalho de reconstrução em algumas casas que foram atingidas. A gente torce para que essa chuva dê uma trégua, para que a vida dessas pessoas que foram atingidas possa voltar à normalidade. Cleiton, Gabi, voltamos com vocês no estúdio. Obrigada, Felipe, pelas suas informações. A gente percebe que a chuva sim deu uma trégua neste momento, mas há previsão de mais chuva para essa quarta-feira. Obrigada pela sua participação. A gente vai seguir atualizando essas informações e também monitorando essas regiões aqui de Santa Catarina, porque deve, Cleiton, infelizmente, chover mais nesta quarta-feira. Hoje, pela manhã, tivemos a possibilidade do Felipe mostrar ao vivo no Primeiro Impacto o buraco que se abriu. Agora fica aqui também o reconhecimento por parte da Prefeitura de Chapecó, que prontamente já foi lá resolver esse problema. E também Chapecó vive a situação de ter uma festa muito importante, a IFAP, que começa agora, na sexta-feira, dia 6, e vai até o dia 15. E a gente sabe que esse final de semana vem mais chuva por aí. Tomara que não atrapalhe, né? Porque a festa está voltando a IFAP, uma feira importante, depois da pandemia, né, Gabi? Então a gente vai ficar de olho também nessa situação. É isso. Inclusive, esse trabalho da Prefeitura responde um pouco dos meus questionamentos, que é até quando o estado de Santa Catarina aprendeu com as outras chuvas fortes, com as outras enchentes, e o quanto estamos preparados para mais novas chuvas que sempre acontecem aqui na nossa região. Né? E é quando acontece esse tipo de previsão que se confirma, de chuva, é que a gente vê que em muitas ruas aí espalhadas pelo estado, o planejamento não é legal. Muitas crateras acabam se abrindo. Não estou falando especificamente de Chapecó, aqui em Floripa também. É aquela camada de asfalto que é colocada sem nenhum tipo de planejamento, tubulação não é correta, acaba ocasionando isso aí. Então é por isso que a gente bate muito nessa tecla do planejamento nas cidades. Na região de Itajaí, a situação por enquanto está tranquila. Mas a Cristiane Pinheiro tem informações de Brusque, Cleiton. Há registro, né, o Gabi e Cris, de alagamentos por lá. A Cris está aí, dá para ver que atrás dela está chovendo bastante, hein, Cris? Bom dia, Cleiton. Bom dia, Gabi. A você que nos acompanha aqui no SCC Meio Dia. Sim, está chovendo bastante aqui em Itajaí. A chuva apertou agora, viu? E nós vamos falar sim de Brusque. Aqui na nossa região de Itajaí, Balneário, Navegantes, eu fiz aquela ronda, né, na Defesa Civil hoje pela manhã, está mais ou menos tranquilo, mas eu vou falar de Itajaí também. Mas vamos começar falando de Brusque. De acordo com a Defesa Civil, já teve aí 6 ocorrências bem importantes, 4 deslizamentos e 2 perigos aí, riscos e deslizamentos. O nível do rio segue subindo e a gente tem uma imagem que a gente recebeu de um morador da Avenida 1º de Maio. Esta é a avenida que está recebendo maior volume de água nesse momento em Brusque, mas há também outros pontos de alagamento na cidade. A gente recebeu também informações que no bairro Itaipava, na localidade de Bahia, também já tem pontos de alagamento que estão sendo monitorados aí pela Defesa Civil aqui de Itajaí. E ainda falando em Brusque, Cleiton, Gabi, o SAMAI informa que devido à turbidez no ponto de captação da água, foi necessário interromper o tratamento das estações Ribeirão do Mafra, Zantão, Santa Luzia e Volta Grande. Portanto, nessas regiões deve ter desabastecimentos de águas pontuais e temporários. O SAMAI, claro, solicita aí o apoio da comunidade para a economia de água. E a Secretaria de Educação de Brusque informa que as aulas no período da manhã foram mantidas, a vespertina também vai ser mantida, mas a Defesa Civil está monitorando, porque até agora nenhuma escola foi atingida ou a rua foi atingida com alagamentos, mas continua monitorando e vai informar a Secretaria de Comunicação e a Secretaria de Educação com antecedência para avisar os pais. Portanto, as aulas em Brusque, nesse momento, no período vespertino, continuam aí mantidas normalmente. E caso você necessite, claro, a Defesa Civil solicita que você entre em contato urgente com 199 ou 193 do Corpo de Bombeiros. Assim que eu tiver mais informações, a gente retorna aqui no SCC Meio Dia. Volto com vocês. Obrigada, Cris. Até daqui a pouco, então. Parece que todos estão falando do mesmo local, né? É.
por causa do tempo e da chuva. A gente vai continuar nesse assunto. Vamos para o Vale do Itajaí, que a gente sabe que é uma das regiões também que é bastante atingida quando chove forte, né, Cleiton? É verdade. O cenário é mais preocupante ainda em Rio do Sul, onde o nível do rio Itajaí já passou 5 metros. Olha para você ver a situação por lá. É o PC que está com a gente, né? O abençoado, cara. É isso. PC, bom dia para você. Atualiza para a gente essa situação, se está muito preocupante nesse momento e qual é o estado de alerta aí da Defesa Civil. Bom dia. Bom dia, Gabi. Bom dia, Cleiton. Choveu muito durante a última madrugada em Rio do Sul. Precipitação. Choveu 79 milímetros nas últimas 12 horas. Muita chuva, muita água. E com tanta água assim desabando, o nível do rio Itajaí-Açu por lá subiu rapidamente. Na última leitura agora das 11 horas da manhã, a Defesa Civil por lá informa que o nível já atingiu a marca de 5 metros e 59. O quadro em Rio do Sul é preocupante porque ainda nesta quarta-feira o nível do rio Itajaí-Açu deve atingir a marca de 7 metros, o que provoca alagamentos em vários pontos da cidade. A gente tem inclusive imagens aí já de algumas ruas com alagamentos. Cinco abrigos já foram ativados na cidade de Rio do Sul. A previsão por lá é de mais chuvas para as próximas horas também. A Defesa Civil segue acompanhando. E as 7 comportas que interessam a cidade de Rio do Sul, as 7 comportas das barragens de Itaió, estão todas fechadas neste momento. Em Tuporanga, das 5 comportas da barragem de Tuporanga, 4 estão fechadas e uma está aberta por conta das limitações atuais da estrutura. Sobre os abrigos abertos em Rio do Sul, são 5 que já estão ativados. Salão da Igreja Católica do bairro Santa Rita, no bairro Santa Rita de Cássia. Salão da Igreja Luterana no bairro Bela Aliança. Salão da Igreja Católica também lá no Bela Aliança. Salão da Igreja Católica do bairro Tabuão, Nossa Senhora do Rosário, e também na antiga escola Mateus Alves Conceição. Quadro preocupante em Rio do Sul. Em Ascurra e Dona Ema, aulas foram suspensas por conta das chuvas. A Cris acabou de trazer informação de Brusque também, né? O nível de turbidez da água lá do Itajaí Mirim pode provocar desabastecimento de água. E agora a gente fala sobre a situação aqui em Blumenau. 21 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil nas últimas horas. Também choveu muito por aqui, a frente fria chegando. 63 milímetros de chuva em média registrados aqui em Blumenau. E até o próximo domingo, a previsão, a estimativa é que chova a quantidade aí significativa, 150 milímetros de chuva. Pode chover em 4 dias o volume de uma chuva para o mês inteiro. E que consequências essa chuva pode trazer para a cidade? Carlos Olímpio Menestrina. Nível do rio Itajaí-Açu subindo, há risco de enchente? Bom dia. Bom dia. Na realidade, a partir do momento que o rio de Itajaí-Açu atingir 4 metros em Blumenau, nós começamos então a fazer as projeções futuras desse nível futuro, para que a gente possa divulgar à comunidade, à sociedade, principalmente aquelas pessoas que possivelmente podem ser atingidas. Obviamente que isso tudo depende das projeções do clima, da meteorologia, e principalmente no indicativo das chuvas futuras. A situação aqui agora, já inclusive a chuva parou. Nós deveremos ter essa condição até o final da tarde. Amanhã, uma condição um pouco mais amena, mas as projeções que deverão acontecer a partir da tarde, já que esse nível de 4 metros deverá acontecer em torno das 15 horas, é que vão definir o nível do rio Itajaí futuro. É importante, claro, que cada um comece já a se conscientizar que é possível termos esse quadro, porque nós temos de sexta-feira para sábado uma condição de chuva bastante intensa, e já como choveu muito no Alto Vale e também no leito do Rio Benedito, essa chuva vai passar por Blumenau e consequentemente então poderá também afetar nessa condição de enchente. Olha, nesse momento o nível do rio Itajaí-Açu aqui em Blumenau 3,30 metros aproximadamente na última leitura das 11 horas, e no meio da tarde deve atingir a marca de 4 metros quando a Defesa Civil entra no estado de atenção e começa então a fazer as projeções. Agora, o meteorologista Ronaldo Coutinho vem falando em enchente para Blumenau para o próximo final de semana. O que tem de exagero, o que tem de real nessa previsão dele?
Não, na realidade a enchente é possível, ela depende de vários fatores, né? Então a gente tem que aguardar e no momento certo nós temos que dar essa informação para evitar criar alarme antecipado. Inclusive, em função desse alarme, tem muita gente indo aos mercados querendo comprar inúmeros produtos, água em grande quantidade, né? Então acho que nós temos que ser muito responsáveis e dar essa informação de forma gradativa e à medida que os fatos forem acontecendo. É possível que aconteça. Essa informação a Defesa Civil de Blumenau dará no momento certo, no momento que tivermos a certeza e com o tempo suficiente para as pessoas poderem tomarem todas as medidas preventivas em relação à sua propriedade e também à sua vida. Perfeito. Secretário Carlos Olímpio Menestrina e os profissionais da Defesa Civil e também os profissionais as equipes da Secretaria de Serviços Urbanos aqui em Blumenau estão de prontidão para os serviços necessários caso a comunidade precise. Eu preciso trazer mais uma informação. O Menestrina falava agora sobre uma ida aos supermercados, né? É uma tradição aqui em Blumenau, quando há risco de enchente, principalmente quando a gente olha para trás, né? Aquelas grandes enchentes de 1980, 83, 84, muita gente passou dificuldade, principalmente ficaram desabastecidos, sem comida em casa. E por isso que virou tradição. Tem risco de enchente aqui em Blumenau, o pessoal corre para os supermercados. Cleiton e Gabi. Que coisa, hein? Tudo por causa dessa ferida que ficou marcada na história de Blumenau e de todo o Brasil, né? Até depois veio a Oktoberfest com esse objetivo, com essa intenção de ajudar na reconstrução da cidade. Bem lembrado pelo PC, viu, Gabi? Obrigada, PC, pelas informações. E a gente vai, claro, continuar monitorando essa situação em Blumenau e em todo o estado. Em Joinville.